caso de Adélio Bispo foi dado como encerrado em 2019. Todos os autos conclusos. Mas algumas perguntas, algumas fissuras ainda existem. Como, por exemplo, as coincidências que aconteceram no dia do ato, da facada, né? Onde Adélio Bispo já tinha feito uma visita preventiva, a segurança estava diminuída, até mesmo a questão da facada, de extensão abdominal foi questionada, o tamanho que a barriga do Bolsonaro ficou foi questionada. Eu quero saber a tua opinião, né? A ausência de laudos aí, médicos colocados à imprensa para que todos pudessem saber de fato o que aconteceu. Várias dúvidas ainda imperam sobre esse caso. Coloca aí também a sua opinião e obrigado pela sua participação aqui no canal. Então vamos lá. Primeira pergunta aqui, sem mais delongas, se você tiver aí o seu comentário ou a sua ressalva em cima da fala do nosso convidado, deixa aqui o seu comentário. Mostra aqui o seu ponto de vista também, porque é muito importante a gente saber como você pensa, né? É muito importante saber o que você acha de tudo isso que a gente está trazendo. Vamos lá? Primeira pergunta para Tiago Pavinato. Vamos lá? A primeira pergunta, Pavinato, seria em relação ao caso Adélio Bispo, a facada, né? A gente vive de uma política que tem casos novos todos os dias, agora mas os temas que ninguém resolve estão lá atrás, né? A facada do Bolsonaro. Até hoje ninguém conseguiu entrevistar o Adélio Bispo. Ninguém deixa ele falar, nem a irmã parece que tem acesso a ele no presídio, ou no hospício, não sei como que ele está qualificado ali na prisão que ele está cumprindo. Pessoas e jornalistas até dizem que ele esteve muito próximo nos dias que antecederam a facada do Carlos Bolsonaro. Como que você vê os rumores e o que há de fato por trás dessa facada? Você acredita que tenha sido uma ideia da esquerda, que possa ter sido uma ideia da direita, absurdamente falando? Porque, né, no frigir dos ovos, o que acabou elegendo o Bolsonaro presidente foi a facada, isso é inegável, né? A popularidade dele subiu muito na época eleitoral por conta da facada, tanto que ele nem debate precisou fazer para ganhar a eleição. Eu queria saber a sua opinião em relação à facada dada por Adélio Bispo em Jair Messias Bolsonaro. E aí, vem a resposta agora, certo? Coloquei a pergunta para vocês verem, contextualizando totalmente, e agora é o Pavinato que responde. Vai lá. Bom, em primeiro lugar, o Adélio Bispo foi considerado inimputável, né? Por isso ele foi mandado para um hospital psiquiátrico judiciário. E quanto a não falar com ele, isso é uma decisão médica / judicial. O que eu não tenho certeza, mas a informação que eu tenho é de que a defesa do Jair Bolsonaro não recorreu dessa declaração de inimputabilidade, ou seja, de não consciência para fins de responsabilidade penal. Eu não sei se houve recurso ou não. A informação que eu tenho é que não houve recurso, e a parte mais interessada em saber se ele era uma pessoa capaz ou incapaz de entender os atos, os crimes, as condutas que ele comete. A parte interessada, é claro, é a parte da vítima. De qualquer maneira, por se tratar de um crime, o Ministério Público ele também deveria se pronunciar acerca desse estado mental do Adélio Bispo. E quando a gente está vivendo um momento como esse no Brasil, de quem matou Marielle, depois prendeu, não basta, quem mandou matar Marielle, acharam o mandante, agora quem mandou o mandante mandar matar Marielle, isso nos deixa muito intrigado. Por que é que, no caso do Adélio Bispo, não se foi até o final? Por que a Polícia Federal não tem a mesma gana de saber quem tentou matar um candidato e depois presidente da República, mas tem uma gana enorme em tentar esticar o caso de uma vereadora do Rio de Janeiro? Eu não sei se foi plano de alguém, se da direita, se da esquerda. Não sei se foi um tiro certeiro, um tiro que saiu pela culatra, ou se foi mesmo coisa de alguém que não tem uma saúde mental digna de maiores investigações. Mas o fato é que,
porque isso tudo está acontecendo no caso Marielle, devia também, por parâmetro, por justiça, acontecer no caso Adélio. Isso só mostra o descompromisso que os nossos órgãos de persecução criminal, polícia, Ministério Público e Judiciário, têm com a verdade dos fatos, e que toda vez que nós vemos uma grande movimentação dizendo da preocupação com a verdade dos fatos, isso não passa de mera tática política, e é muito desestimulante para um profissional do direito estar diante de uma situação como essa. Falou tudo, né? Gente, o caso de Adélio Bispo chama muita atenção, né? Tem gente que acha que foi a esquerda, tem gente que acha que foi a direita, e tem gente que simplesmente acha que foi a própria maçonaria. Qual que é a tua opinião? Coloca aqui na descrição do vídeo nesse momento e participa conosco desse debate. Tem mais Tem que apurar mais para poder falar. Mas foi Dilma e Lula presos, 2 presidentes do país. Recentemente estava conversando com poloneses na Itália, e eles me falaram que o governo deles também é vergonhoso, corrupto e tudo mais. Eu falei, mas pelo menos o seu governo não estava preso, né? O seu presidente estava preso, o seu primeiro-ministro polonês estava preso. É só no nosso país que a gente vê um ex-presidiário na cadeira de presidente de novo. Vamos para a segunda pergunta para o Pavinato. A segunda pergunta é mais simples, né? É em relação ao erro capital, na minha visão, do Bolsonaro ter tirado o ministro Sérgio Moro dos tribunais e ter colocado ele num ministério. Posteriormente, o olho do Sérgio Moro ter brilhado para o poder e ele ter almejado, né, se tornar até um presidente, depois, inteligentemente, na minha visão, recuando para o Senado, onde ele foi vitorioso. Você compactua dessa minha ideia de que o grande erro da gestão do Bolsonaro foi a nomeação do ministro Sérgio Moro, do ministro Sérgio Moro, do juiz, então, Sérgio Moro, para ministro, que acabou validando o discurso da esquerda de que tudo se tratou de um golpe político? Não, quanto ao Moro em si, o erro foi do próprio Sérgio Moro em ter deixado a magistratura federal para virar político. Não vejo como um grande erro Bolsonaro ter escolhido Sérgio Moro para ser um super-ministro da Justiça e Segurança Pública. O maior erro do Bolsonaro, no meu ponto de vista, Olha isso, foi, em primeiro lugar, adotar a estratégia deslocada de combate e de ataques que faziam parte, ou ainda fazem parte, do psicológico do filho dele, do Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro pode ter sido importante para elegê-lo, mas não foi nem um pouco importante, muito pelo contrário, a estratégia que o Carlos Bolsonaro passou a adotar na comunicação do próprio pai, já presidente, foi absolutamente equivocada. E também decorre desta chefia, deste encabeçamento do Carlos Bolsonaro com relação à comunicação do pai, a postura que o Bolsonaro adotou no período da vacina. Ele poderia ter adotado um discurso e uma posição mais cordata, porque, afinal de contas, mesmo com todas as polêmicas, ele foi o presidente que mais vacinou gratuitamente no mundo, dada a extensão continental do território brasileiro e a sua grande população que recebeu 4 doses da vacina gratuitamente. Portanto, o grande erro foi o da comunicação. Muito disso parte da instabilidade emocional, da instabilidade crítica política do filho dele, Carlos Bolsonaro, e muito disso tem a ver também com essa entrega do Carlos Bolsonaro a uma mentoria do Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, ele chegou num ponto em que qualquer coisa que ele falava, ele movimentava um séquito de fanáticos. E eu acredito que o Carlos Bolsonaro tenha sido um deles. Então, o grande erro do Jair Bolsonaro, no meu ponto de vista, foi a estratégia de comunicação. A começar pelo cercadinho,
um cercadinho que não deveria ter sido estruturado daquela maneira, e em especial a época da pandemia. Não fosse a pandemia, essa estratégia equivocada de comunicação, talvez ele tivesse reeleito. Muito bom, né? É muito bom falar com quem está no dia a dia da política, como o Pavinato está, né, em contato com muitas pessoas, em contato com o próprio Eduardo Bolsonaro, que sempre estava ali na Jovem Pan, e talvez, né, eu não sei, a base que o Pavinato traz essa questão do Carlos, mas a gente não vê muito ele na mídia, né? Talvez ele realmente tenha algumas questões de cabeça mesmo, né? Para ser uma pessoa um pouco mais centrada e política, apesar de ter ajudado muito na questão do marketing digital do Bolsonaro, né? O Bolsonaro foi eleito para presidente, pelo que me falam, com uma campanha digna de vereador, né? Muito simples, né? Com poucos assessores, e aí teve a facada, e teve rede social, e ele, pioneiro nisso, né? Como presidente, acho que foi o que mais explorou o Instagram, o próprio YouTube depois nas lives. Mas eu concordo quando ele fala do cercadinho e concordo quando ele fala do Carlos, porque o que eu vi, né? O Carlos Bolsonaro cuidava das redes sociais do Bolsonaro. E muitas vezes ele estava discutindo com a Anitta. Então, quando você vê um presidente, porque o grande povo não sabe que é o Carlos Bolsonaro, que está ali no Instagram do pai todo dia, né, fazendo os posts, ou no Twitter, não me lembro, acho que era o Twitter. E ele discutindo com a Anitta, né, uma cantora de funk brasileira que, né, pouco agrega pro PIB brasileiro, aliás, agrega muito, né, porque chove. E para você que me acompanha, que se preocupa com o destino do Brasil, você que se importa com os acontecimentos do passado, do presente e do futuro, eu vou trazer mais um capítulo aqui sobre a novela Adélio Bispo. Como é que ficou? Afinal de contas, a transferência dele, nós já sabemos que ela não andou. O prazo acabou. Todos querem saber novidades. Como que vão ser os próximos passos em relação à investigação desse caso? Porque já está praticamente arquivado e muitas revelações ainda vêm à tona. Olha, coloca aí tua opinião. Entrevista importante feita por 2 jornalistas que eu vou compartilhar com você agora, nesse momento. Você que me acompanha aqui no canal, viu? Não deixa de participar e estar